Quem cresceu nos anos 80 ou 90 talvez se lembre dos Jetsons. Um desenho animado onde carros voavam, robôs cuidavam da casa e tudo era automatizado, das refeições aos passeios no espaço. Parecia só uma fantasia futurista, coisa de ficção científica com luz neon e cidade nas nuvens. Mas e se eu te dissesse que em alguns lugares do mundo ele já começou? Ainda não tem carro voador, mas já tem robô entregando encomendas, limpando ruas e auxiliando no trânsito. Também há câmera que reconhece seu rosto na rua e cruza seus dados, prédio que vira telão e até inteligência artificial tomando decisões em tempo real. E o mais curioso é que quase ninguém fora da China conhece esse lugar. Ela não tem a fama de Xangai, nem o peso político de Pequim. Mesmo assim, foi aqui que o país decidiu experimentar o que viria a ser o mundo de amanhã. E o resultado é tão impressionante quanto perturbador. Hoje, no Belo Mundo, a gente vai conhecer Chengdu, a cidade do futuro mais assustadora da China. Número 1. Localização e dados gerais. Chengdu fica no sudoeste da China, no centro da província de Sichuan, a pouco mais de 1.500 quilômetros de Pequim. De trem rápido, são cerca de 7 horas. De avião, pouco mais de 2. Não faz parte do circuito turístico tradicional do país, o que, sinceramente, é uma pena, porque esse lugar tem seus próprios atrativos, e muitos deles você não encontra em nenhum outro canto da China. A região é cercada por montanhas e cortada por diversos rios. O relevo é predominantemente plano, mas o clima é pesado. No verão, o calor é abafado e passa fácil dos 35 graus. No inverno, o frio não chega a congelar, mas é constante. As mínimas ficam por volta de 5 graus. Não costuma nevar, mas a umidade e a ausência de vento fazem a sensação térmica cair ainda mais. O céu encoberto é quase uma marca registrada. Dias seguidos de neblina dão à cidade um ar imóvel, silencioso, como se o tempo tivesse parado. Mais de 20 milhões de pessoas vivem aqui. E apesar desse tamanho todo, o ritmo nas ruas é diferente. Não tem a correria que a gente vê em Xangai ou Pequim. Tem um jeito próprio de viver que a gente já vai te mostrar mais pra frente. Mas essa calma é só fachada. Nos últimos anos, Chengdu virou um dos maiores polos tecnológicos do país. Empresas de inteligência artificial, robótica, segurança digital e automação estão espalhadas pelos novos distritos. E muitas soluções futuristas, que ainda estão em teste em outras partes do mundo, já funcionam aqui como parte da rotina. Foi assim que a cidade passou a ser chamada de Cidade do Futuro, moderna, conectada, eficiente. E é por isso que tanta gente considera Chengdu uma das cidades mais assustadoras da China contemporânea. Mas para entender como tudo isso começou, a gente precisa dar alguns passos para trás. Número 2. História. Chengdu já existia muito antes da China se tornar um império unificado. A cidade nasceu como capital do antigo reino de Shu, uma civilização independente que dominava o sudoeste do país mais de 300 anos antes de Cristo. Eles tinham uma língua própria, deuses próprios, e deixaram relíquias que até hoje confundem os especialistas. O nome Chengdu significa algo como tornar-se uma capital. E isso nunca foi só simbólico. A cidade foi sede de reinos regionais, sobreviveu a guerras civis, terremotos, repressões e colapsos políticos, mas nunca perdeu relevância. No século III, ela virou palco de um dos períodos mais marcantes da história chinesa, a Era dos Três Reinos. Foi aqui que Liu Bei, um dos generais mais lendários da época, montou seu governo. As batalhas, traições e alianças desse período foram eternizadas no livro Romance dos Três Reinos, escrito por Luo Guanzhong. A obra virou referência cultural, inspirando filmes como A Batalha dos Três Reinos e jogos como Dynasty Warriors. Na dinastia Tang, considerada a era de ouro da cultura chinesa, Chengdu cresceu como centro de comércio e produção de seda. Era uma cidade viva, com poetas, mercados, teatros e caravanas que passavam por aqui rumo ao interior do país.
Mais tarde, durante as dinastias Song e Ming, que governaram entre os séculos X e XVII, a cidade consolidou seu papel como centro econômico e político. Foi nessa época que surgiu aqui o primeiro sistema de papel-moeda da história. Antes disso, ninguém no mundo usava nota de dinheiro como a gente conhece hoje. Ou seja, inovação está no DNA local. Infelizmente, no século XX, ela perdeu um pouco da paz. Foi bombardeada durante a ocupação japonesa, viveu os anos de censura da Revolução Cultural e passou por uma industrialização forçada nos anos 80, marcada por crescimento acelerado e expansão desordenada. Mesmo assim, Chengdu não parou. Ao longo das décadas seguintes, a cidade foi ganhando corpo, asfaltando avenidas largas, ampliando universidades e construindo o que viria a se tornar uma das maiores redes de infraestrutura urbana da China. Com o tempo, foi deixando de ser apenas um centro regional e passou a atrair empresas, investimentos e gente jovem vinda de todas as partes do país. Ainda assim, a cidade não se descaracterizou. Enquanto outras metrópoles tentavam parecer modernas, copiando modelos ocidentais, Chengdu seguiu um caminho próprio. E o mais curioso é que muita coisa desse passado ainda está de pé. Número 3. Patrimônio natural e terra dos pandas gigantes. A região de Chengdu é conhecida há séculos como Terra da Abundância. O nome vem da combinação entre solo fértil, rios que irrigam as plantações e um clima úmido que permite a agricultura o ano inteiro. Desde os tempos imperiais, esse pedaço do sudoeste chinês sempre produziu arroz, chá, frutas, vegetais, tudo em escala generosa. Uma das razões dessa fartura é a represa de Dujiangyan, construída no século III a.C. Ela desvia as águas do rio Min para irrigar a planície sem causar enchentes. E o mais incrível, funciona até hoje. São mais de 2.000 anos de operação ininterrupta. Mas Chengdu também carrega outro símbolo poderoso, um símbolo que virou marca registrada da cidade: o panda gigante. A base de pesquisa e criação de pandas gigantes nos arredores da cidade é um centro de referência mundial na preservação da espécie. Começou em 1987 com 6 pandas resgatados. Hoje abriga mais de 200. Ver os animais ali, comendo bambu e dormindo sem pressa, é um dos passeios mais procurados. Mas não é só turismo. O trabalho ali é científico. Graças aos esforços do centro, os pandas deixaram de ser considerados uma espécie em risco crítico. E essa paixão pelos pandas aparece por todos os lados. Esculturas, letreiros, pelúcias, painéis em 3D. Chengdu abraçou o bicho como parte da sua identidade. Só que os pandas não são o único orgulho local. Tem outro elemento que define essa cidade tanto quanto: a comida. Número 4. Gastronomia. Comer aqui é quase um teste de resistência. Quem ama pimenta, se diverte. Quem não ama, sofre um pouco, mas sobrevive. Desde 2011, a cidade carrega o título de Cidade da Gastronomia concedido pela Unesco. Aqui, comer é uma experiência intensa, marcada por pimentas ardidas, molhos espessos e aquele toque curioso de dormência causado pela famosa pimenta de Sichuan. O prato mais icônico é o hot pot, uma panela de caldo fervente cheia de especiarias, onde cada um mergulha sua porção de carne, tofu ou legumes e depois tempera do seu jeito. É picante, é forte e é coletivo. Além disso, tem o mapo tofu, que mistura tofu macio com carne moída e molho de feijão fermentado. Tem o dan dan mian, um macarrão fininho servido com pasta de amendoim, carne picada e, claro, muita pimenta. São dezenas de pratos típicos, muitos vendidos nas barraquinhas de rua. E tudo vem com personalidade. Até o café da manhã aqui é apimentado. A cultura gastronômica está por toda parte. Famílias inteiras reunidas em volta de uma mesa quente, casas de chá cheias, executivos dividindo bolinhos com taxistas. Comer bem é quase um dever moral. E para quem não gosta de pimenta, não tem problema. Sempre tem um chá de ervas doces para aliviar o estrago. Mas a comida aqui
não é só sabor. Ela também mostra o quanto a cidade preserva seus costumes. E é aí que entra um outro traço curioso: o dia a dia por aqui. Número 5. Cotidiano. Além da comida, outra coisa que salta aos olhos em Chengdu é o contraste. A cidade cresceu, se modernizou, virou polo econômico. Mas o hábito de parar para tomar chá, jogar cartas na praça ou cozinhar em casa nunca desapareceu. Existe até uma expressão para isso: Man Sheng Huo. Quer dizer vida lenta. E não é só um jeito de falar, é um estilo mesmo. Aqui, o dia começa mais tarde. As pessoas andam devagar. O barulho não vem do trânsito, mas dos mercados ao ar livre, dos vendedores na rua, das conversas nos parques. Enquanto outras metrópoles chinesas aceleram, Chengdu parece ter encontrado uma forma própria de funcionar. Os parques vivem cheios. As calçadas viram salão de jogos com mesas de mahjong. Muita gente ainda carrega uma garrafa térmica com chá. As filas não são silenciosas, são animadas. E a presença constante do panda reforça essa imagem de um lugar calmo, simpático, até meio preguiçoso. Só que essa calmaria toda engana. Porque, por trás dessa rotina preguiçosa, Chengdu esconde um lado que pouca gente imagina. Um lado tecnológico, vigiado e, em alguns aspectos, até assustador. Número 6. Inovação e polo tecnológico em ascensão. Por trás desse estilo de vida desacelerado, Chengdu virou um dos polos tecnológicos mais promissores da China. Nas últimas décadas, a cidade foi redesenhada para se tornar uma referência em ciência, inovação e economia digital. E não ficou só no discurso. O melhor exemplo disso é a Chengdu High-Tech Industrial Development Zone, uma zona de alta tecnologia criada no sul da cidade. Ali nasceu o Tianfu Software Park, um parque tecnológico que já nos anos de 2010 atraiu gigantes como IBM, Intel, Huawei, Cisco, Nokia e SAP. Hoje, mais de 300 empresas da lista Fortune 500 têm presença aqui. A maioria opera com foco em TI, biotecnologia, segurança digital e inteligência artificial. É uma estrutura completa. Tem escritórios, universidades, áreas residenciais e centros comerciais, tudo planejado para funcionar como uma cidade dentro da cidade. Chengdu também virou um destino atrativo para startups. O governo oferece incentivos, o custo de vida é mais baixo do que em Xangai ou Pequim, e a cidade forma milhares de engenheiros por ano. Resultado: virou um novo vale do silício chinês. E o mais impressionante é a velocidade com que tudo isso aconteceu. Áreas que antes eram plantação de arroz e pimenta viraram bairros futuristas, com prédios inteligentes e urbanismo de ponta. Como o governo detém a posse da terra, as obras acontecem sem entraves legais. As decisões são rápidas, e o que estava no papel vira concreto em questão de meses. Mas essa modernização acelerada não se resume a prédios de vidro e escritórios de tecnologia. Ela mudou o jeito de viver. Número 7. Tecnologia e vigilância. Nos últimos anos, a cidade se tornou um dos principais polos tecnológicos do país. Empresas de robótica, inteligência artificial e segurança digital dominam os distritos industriais. E o que impressiona é que muitas soluções futuristas que ainda estão em teste em outras partes do mundo já funcionam aqui há bastante tempo. É comum ver entregas feitas por robôs em alguns bairros. Veículos autônomos circulam em zonas específicas da cidade. E até as varredoras de rua, em alguns trechos, são máquinas que trabalham sozinhas, sem condutor, com sensores de desvio e rota programada. Mas nada chama mais atenção do que os robôs policiais. Desde de junho de 2025, modelos humanoides e até quadrúpedes passaram a patrulhar áreas movimentadas como a Praça Tianfu. Eles têm câmeras, sensores, se comunicam por inteligência artificial e voltam sozinhos à base para recarregar no fim do turno. Há também robôs fixos que orientam o trânsito com gestos sincronizados aos semáforos, como se fossem agentes de verdade, só que automatizados.
O reconhecimento facial está em tudo. Portas de prédio, catracas de metrô, semáforos, lojas, escolas. Em vários pontos da cidade, a simples caminhada de uma pessoa é registrada, cruzada com banco de dados e processada por inteligência artificial em tempo real. Nas escolas, o uso dessas tecnologias também chegou a ser testado. Em 2018, uma escola em Hangzhou instalou câmeras que mediam o nível de atenção dos alunos durante a aula. Se a criança desviava o olhar por muito tempo, o sistema registrava. A iniciativa gerou polêmica e acabou forçando o governo chinês a emitir um alerta limitando esse tipo de tecnologia nas salas de aula. Mesmo assim, algumas universidades da região de Sichuan seguiram testando sistemas parecidos, tentando ajustar o ritmo das aulas com base nas expressões dos estudantes. Em alguns cruzamentos, painéis digitais exibem o rosto de quem atravessa fora da faixa, às vezes com nome parcial e número de identidade. O cidadão não precisa mais apresentar documento. Ele é identificado por onde passa. Seus dados circulam em nuvem o tempo todo. Para muita gente, tudo isso é sinônimo de praticidade e segurança. Mas o custo dessa eficiência é alto, porque o que parece moderno também pode ser invasivo. O impacto dessas tecnologias também pode ser visto nos espaços públicos e no jeito como a cidade foi redesenhada para se encaixar nesse novo padrão urbano. Número 8. Infraestrutura e espaço urbano. O boom tecnológico de Chengdu veio acompanhado de uma revolução urbana que salta aos olhos. Até 2010, a cidade nem tinha metrô. Hoje, são mais de 15 linhas, totalizando mais de 600 quilômetros de trilhos, mais do que Nova York ou Londres. Algumas operam sem motorista, com trens automáticos que parecem saídos de um parque futurista. Só vidro, trilho e velocidade. Os pontos de ônibus também evoluíram. Muitos têm teto solar, Wi-Fi, carregador de celular e painéis que mostram em tempo real onde está o coletivo. Até as lixeiras foram atualizadas. Algumas têm sensores, outras são enterradas no subsolo para evitar mau cheiro e superlotação. No centro financeiro de Tianfu, o destaque vai para as torres gêmeas de LED. Com 58 andares, elas se transformam à noite em telões colossais. É ali que baleias virtuais nadam entre prédios, dragões sobrevoam a cidade e anúncios em 3D explodem em cores. E tudo isso pensado para ser fotografado, compartilhado e viralizado. Bem ao lado, surgiram passarelas elevadas, esculturas metálicas e até pontos de ônibus com design futurista. O bairro inteiro foi planejado para parecer uma vitrine. E conseguiu. Tem também o New Century Global Center, o maior edifício do mundo em área construída. São mais de 1 milhão de metros quadrados com shopping, pista de patinação, cinema, hotel e até uma praia artificial com ondas simuladas. Sim, no meio do interior da China. E como se não bastasse, Chengdu construiu um museu de ficção científica com um projeto da arquiteta Zaha Hadid, uma das maiores referências da arquitetura futurista no mundo. Foi ela quem projetou o Centro Aquático de Londres, usado nas Olimpíadas de 2012, e o Opus Tower, em Dubai, com aquele formato ondulado e buraco no meio que virou o cartão postal da cidade e agora também aqui. O museu parece uma nave espacial pousada à beira de um lago e foi inaugurado como sede do World Science Fiction Convention em 2023. A cidade virou literalmente um cenário sci-fi. Mas o mais curioso é que, apesar de tudo isso, Chengdu ainda tenta manter um pouco de verde. A cidade criou um cinturão de 100 quilômetros de áreas arborizadas que contorna toda a zona urbana. A ideia é que nenhum morador esteja a mais de 2 minutos de caminhada de um parque ou praça. O problema é que, para muita gente, o resultado parece mais uma vitrine do que uma cidade viva. Ruas largas, prédios enfileirados, tudo limpo e silencioso. Bonito, eficiente, mas frio. Número 9. De olho no futuro. No meio de tanto concreto inteligente,
telão animado e sensores por todo lado, Chengdu parece pronta. Mas a cidade ainda está longe de chegar ao limite. A rede de metrô vai continuar crescendo, com meta de ultrapassar 1.000 quilômetros de trilhos até o fim da década. Zonas de teste para veículos autônomos já existem, e o plano é transformar essas experiências isoladas em padrão. A empresa por trás das torres gêmeas de LED também quer expandir a ideia. O objetivo agora é criar uma nova geração de prédios interativos, com fachadas que mudam de acordo com o clima, o horário ou o fluxo de pessoas. Literalmente, prédios que se comunicam com a cidade. Na parte ambiental, os planos também são ousados. Chengdu lançou um programa para tirar 300 mil carros a gasolina das ruas até 2027. Tudo será substituído por veículos elétricos. Além disso, a cidade investe no conceito de cidade esponja, um tipo de urbanismo que prioriza áreas verdes capazes de absorver a água da chuva e evitar alagamentos. Já está em construção o distrito do Chengdu Future Science City, perto do novo aeroporto. A proposta é criar um bairro inteiro baseado em energia limpa, moradias ecológicas e campos de pesquisa tecnológica. Um protótipo de cidade do futuro para mostrar para o mundo. E quem vê tudo isso acontecendo tão rápido, não se espantaria se daqui a alguns anos Chengdu também tivesse carros voadores. A impressão é que falta pouco para virar o cenário dos Jetsons. Mas nem tudo são luzes e algoritmos. A pergunta que fica é: como manter a vida tradicional em um ambiente cada vez mais automatizado? Até onde vai o controle? Onde começa a liberdade? E o que ainda é espontâneo, num lugar onde até o passo de quem caminha é rastreado? Essas perguntas ainda não têm resposta, mas ajudam a explicar por que tanta gente vê Chengdu não só como uma cidade moderna, mas como um espelho do futuro que nos espera e que talvez nem todo mundo esteja pronto para encarar. Você já conhecia Chengdu? Ficou com vontade de visitar ou achou tudo moderno demais? Me conta aí nos comentários. Se curtiu esse tour por uma das cidades mais futuristas e controversas da China, deixa o like, se inscreva aqui no Belo Mundo e ative o sininho para viajar com a gente por lugares que desafiam a lógica do mundo. A gente se vê no próximo destino.